só adiantar que nesta tela do GGN, em algum momento vai aparecer uma reportagem que eu fiz com 125, 126 chilenos que foram presos num cárcere chamado Oficina Salitreira de Chacabuco, no meio do deserto, com campos minados, com fios elétricos por tudo quanto é lugar, e permaneceram aí entre 12 e 13 meses, no meio do deserto do Chile. Eram todos prisioneiros da Unidade Popular, que era a coligação de partidos que sustentavam o governo de Salvador Allende, e que nesta oportunidade, dia 11 de novembro, a gente foi para comemorar os 50 anos da abertura daquele campo de prisioneiros, e tem muito material muito interessante, muito emotivo, sobretudo nas condições em que esses presos estiveram durante esse ano de permanência naquele campo de concentração, com temperaturas por sobre os 40 graus, no deserto mais árido do mundo. Nesse deserto faz 40 anos, 400 anos que não cai uma gota de água, e que na noite, quando o sol se vai, porque não tem árvores, as temperaturas descem até os 4, 5 graus abaixo de zero. E aí foram confinados aqueles que acreditavam que outro Chile era possível, com o governo de Salvador Allende, e que impediu definitivamente o sonho, não só dos chilenos, sino que de grande parte da esquerda da América Latina. E eu estou falando tudo isso e quase que rapidinho, porque estou vendo que estamos em cima da hora, a não ser que o mestre Pedro Costa nos diga. Bini, no Mundo é um Moinho, você é o dono e proprietário do programa. Ah, legal. Eu vou pedir aumento de salário, então. O Pedro, daria para colocar algumas fotos, André? Claro. E eu vou comentando, porque vale a pena considerar esse tipo de situação, sabe? Porque depois de 50 anos, houve pessoas que nunca tinham voltado, porque tinham uma pena no coração que impedia de participar das atividades que a cada 10 anos esse grupo chamado Chacabucanos, porque vem de Chacabuco, se encontraram aí. Há 10 anos atrás, por exemplo, eles se encontraram. Ah, essa daí é boa. Deixa eu só fazer uma introdução aqui para situar a nossa comunidade. O Tebni, pessoal, ele tem mais energia do que nós três aqui juntos, do que o chat todo junto aqui. Ele é um garoto de 18 anos. Então, ele pegou o carro dele, foi para esse deserto, que ele está dizendo aí que não chove há 400 anos, o deserto mais árido do mundo, onde foram prisioneiros durante a ditadura, lá no Chile, e viajou. Ele vai contar aí como é que foi essa viagem dele, né? Não foi de 20 minutos essa viagem, tá certo? As aventuras de Tebni. E esse material ele vai ser divulgado no GGN, é exclusivo do GGN, vai ser divulgado ao longo do mês aí, com calma e tal. E nós estamos começando só a soltar ele aqui. O Tebni está começando em primeira mão, depois ele vai soltar no Observatório de Geopolítica e em outros meios aqui do GGN. Então, o Tebni vai começar a apresentar esse material para a gente. Não é isso, Tebni? Por favor. Exatamente. Vamos embora, André. Olha, esse aí é parte do grupo, parece com aquela última ceia dos anarquistas italianos, né? Vestiram uma camisa especial que foi mandada fazer precisamente para comemorar aqueles 50 anos. Se vocês reparam, todas as pessoas têm por cima dos 70 anos, com exceção de um colega jornalista chamado Jorge Montealegre, que ele começou a sua carreira literária a partir da sua prisão. Pode continuar com as outras, porque não são muitas, tá? Isso daí são fotografias, essas 4 fotografias, e tem mais umas outras 4 por aí, que foram para um livro. Isso não está no YouTube, então não tem problema de mostrar. Olha, se você vê no canto inferior esquerdo, tem um cidadão com um prego e um martelo fazendo arte na madeira. Eles estavam proibidos de se manifestar em temas culturais, não podiam usar, sei lá, esquemas de fotografias e por nada. Eles estavam simplesmente como reféns da ditadura. Por que razão? E eles explicam, né? Se acontecia alguma coisa em contra do Pinochet, quem pagava as consequências eram eles. E não tinha como controlar, porque estavam só os militares, evidentemente muito bem armados, e os prisioneiros que eram obrigados, inclusive, a cantar uma terceira estrofa do hino nacional, onde se faz alabanças
aos militares. Vossos nomes, valentes soldados que têm sido do Chile, sei lá. É por aí que eles tinham. Então, eram brutalmente controlados, não foram torturados, isso eles sempre foram muito claros, e fizeram muita desenhos, muitas pinturas, muitos trabalhos em madeira. E estão todos no Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Tá? Pode passar outras imagens, André? Olha, essa que aparece ali em cima, que diz Hilton, Hilton, é um maço de cigarros. Porque quando eles recebiam algo de material, algum alimento ou cigarros para quem fumavam, eles utilizavam isso porque estava proibido usar papel. Se eles encontrassem papéis, os militares simplesmente pegavam o cara, prendiam e colocavam numa cela específica. Tá? E eles se davam a manha de escrever seus relatos, de escrever seus poemas, seus contos, porque tinha uma organização interna que os militares jamais puderam acabar com ela. Chamava o Conselho de Anciãos, o Consejo de Ancianos. Os mais velhos, nunca mais do que 45, 50 anos, eram os que dirigiam de alguma forma e organizavam nos esportes, na cultura, na música. Tinha até um diário mural. Vocês lembram do Diário do Poste, que começa a aparecer no Brasil na década de 20? Mais ou menos uma coisa parecida, onde se informava o que se acontecia, mas o que se acontecia dentro do campo de concentração, porque não tinha notícias de fora. As cartas eram censuradas pelos militares, e se eles encontravam, os militares, que tinha alguma coisa que atentasse contra essa democracia imposta pelas armas pelo Pinochet, não podiam passar. Então, eles utilizavam, inclusive, o papel dos maços de cigarro para poder escrever. Põe outra aí, André. Olha, essa fotografia, o mais importante não sou eu. Evidentemente que a mais importante aí é a embaixadora da Alemanha, que ela percorreu 1.337 quilômetros. Evidentemente, ela foi de avião, eu fui de carro, né? E foi entregar seu testemunho do que a Alemanha fez. Então, a embaixadora da Alemanha foi a única embaixadora presente no momento em que se abre uma placa comemorativa e se reconhece que aí houve presos políticos. Tá? Põe a seguinte, por favor. Olha, foi nesse momento em que eles saem. Tem duas edificações. Do lado esquerdo, alto, de 3 andares, é o teatro. E do lado direito, uma construção que foi feita posteriormente, onde se juntaram os 125, 126 pessoas que são sobreviventes. E olha que interessante a frase, 50 anos, campo de prisioneiros de Chacabuco, quando sobreviver foi uma vitória. Porque sobreviver para eles era realmente uma vitória. Aí houve só um morto. Um garoto que era filho de um operário do Salitre, que tinha morado aí em Chacabuco, que no 3º dia não aguentou as pressões. É a única pessoa que se suicida, é a única pessoa que morre, porque, já insisto, aí não houve torturados físicos, mas sim houve muita tortura psicológica com essas pessoas. Já disse antes, parece que sim, 1.280 presos políticos que depois foram instalados em outros campos de prisioneiros, porque o mundo inteiro, já sabendo disto, a raiz dessas fotografias que mostrei antes, feitas por um espanhol, perceberam que era da maior crueldade. Temperaturas altíssimas durante o dia e abaixo de 0 durante a noite. Tem mais algum aí, André? Não sei se mandei mais. Bom, aquele personagem, insisto, são 4 ou 5 árvores que tem. Como se mantém, ninguém sabe. Eu tenho a impressão que eles levam água de fora para poder manter isso. E essa era a praça com um coreto na parte de trás, onde os presos faziam as suas apresentações. E olha, sabe por que eu coloquei essa fotografia? Porque tem uma blusa de cor azul que diz Viva Chile. Essa blusa foi feita por um grupo de brasileiros que estavam exilados no Chile em 1973, e que em setembro agora, há 2 meses, eles vieram ao Chile agradecer ao povo chileno a acolhida
e eles me deram de presente essa blusa que mostra aquilo que estou falando, né? É a gratidão dos exilados brasileiros que estiveram aqui no Chile. E vê se coloca a última, olha que besteira, eu não pensei que tinha colocado. E essa daí tem outra coisa a ver, não tem absolutamente nada com o que estou falando. O Chile está às portas, porque dia 17 de dezembro, os chilenos temos que votar por uma constituição, por um projeto de constituição, que começou com um grupo de expertos nomeados a dedo pelo parlamento, em que estavam mais personeiros da direita. E uma comissão constitucional que foi votada legalmente num processo democrático e que a ultradireita, através das fake news, conseguiu colocar a maioria para redigir a Constituição. De fato, a proposta de Constituição, que tem duas possibilidades de voto, a favor ou em contra, essa é pior ainda do que a atual Constituição, feita em 1980 pelo Pinochet, que está aí do lado esquerdo, e no meio está um senhor chamado Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Eu vou contar quem é. Ele foi presidente do Chile desde 1994 a 1998 e é filho de um ex-presidente democrata cristão, o primeiro presidente democrata cristão que se elegeu em 64 e entregou o governo a Salvador Allende em 1970. Esse senhor Frei, o pai daquele jovem que está aí no meio, foi assassinado numa clínica privada em tempos da ditadura, injetando um líquido letal que acabou matando e simplesmente o Eduardo Frei entrou com processo na justiça e tudo mais. Vocês acreditam que esse senhor Frei está hoje fazendo campanha para votar a favor da Constituição feita pela ultradireita no Chile? Se vocês acham que Milei é uma pessoa de quem ninguém sabe para que lado vai, no caso do senhor Frei Ruiz-Tagle, filho do presidente assassinado em tempos da ditadura, a gente também não sabe. Chacabuco, 40 graus. Chacabuco, 1.300 quilômetros dos grandes centros da capital. Aqui neste espaço estiveram presos por um ano 1.250 chilenos durante a época da ditadura militar. Participaremos hoje com eles na história, na lembrança, nas recordações dessas ruas de terra e de deserto. Em 11 de setembro de 1973, aconteceu o mais cruento golpe de Estado na história do Chile. Os militares, incentivados pela direita política e a oposição, financiados pelo governo de Richard Nixon dos Estados Unidos, se fizeram do poder alegando a inconstitucionalidade do governo do socialista Salvador Allende. Começa então a perseguição dos militantes de esquerda que apoiavam o governo. Também os estrangeiros, todos eles acusados de serem parte do marxismo internacional. 2 meses após o golpe, foram transferidos desde o Estádio Nacional e outros centros de reclusão a um campo de prisioneiros no meio do deserto, numa antiga oficina que em tempos de bonança produzia salitre, abandonada desde 1940. A ditadura, liderada pelo general Augusto Pinochet, duraria 17 anos e o campo de prisioneiros, chamado Chacabuco, chegou a albergar ao redor de 1.250 militantes, sindicalistas, estudantes, profissionais e operários expostos ao calor do dia e o frio extremo da noite no deserto mais árido do mundo. Foram pouco mais de 13 meses de confinamento, expostos aos vexames que se lhes impunha, como reféns, evidentemente, alimentação básica, às vezes podre, com visitas controladas, correspondência censurada e sem acesso à saúde, a não ser aquela que os médicos presos podiam oferecer. O campo, por sua vez, foi cercado com minas antipessoais, cabos eletrificados, casas praticamente em ruínas e, o pior, a incerteza da liberdade que os acompanharia por muitos anos após a saída de Chacabuco. E como o passado 11 de novembro se cumpriam 50 anos desde a abertura do campo, viajaram até Chacabuco ao redor de 120 ex-presos políticos, alguns deles com família,
amigos y también grupos de jornalistas. A veces alegrías un poco ocultas, ¿no? Como haber empezado a escribir poesía en este lugar, en este mismo lugar. Yo creo que uno recuerda o podría sostener que cada persona que estuvo acá tiene su conmemoración íntima, su conmemoración, tiene sus 50 años, ¿no? Entonces, en el caso mío, yo estoy conmemorando, celebrando los 50 años desde el momento que empecé a escribir poesía, que fue en este lugar, ¿no? Así como otros, los 50 años cuando cantaron en un conjunto, o cuando fueron humoristas, o cuando hicieron resistencia cultural. Pero también los 50 años de la nostalgia, de estar sin la familia, de los horrores que vivimos en el Estadio Nacional, ¿no? O aquí mismo. Entonces es emocionante. Ahora recién me encontré con un amigo que pasé muchas veces al lado de él sin reconocerlo, y que en este mismo Sucucho, así le llamábamos, él cantaba canciones de Citarrosa, ¿no? El compañero Campillay, ¿no? Y yo lo veía, pero no lo reconocí, porque hace 50 años él tenía 20 años, Sí. ¿no? Entonces, eso es emocionante, que de repente alguien se te acerca y te dice, yo soy... Fulano de Y te tal. recuerda algo, ¿no? Algo que habías olvidado o que no le ponías los nombres correctos al recuerdo, ¿no? Y que venga mi hija acá. Yo he venido antes y vine hace poco tiempo con mi hija mayor, con Natalia, y ahora con Abril y con Miranda, ¿no? Es compartir algo que es parte de la historia familiar. Y bueno, ellas verán cómo toman esto, sin tener ninguna presión, por supuesto, de parte mía, de que tengan que conocerlo, de que tengan que venir, ¿no? En fin, es bonito porque también es un encuentro familiar tú lo ves en los otros compañeros, vienen con su esposa, con su hijo, con sus nietos incluso, ¿no? Y me parece bien que sea así, hay que compartir la memoria, porque en familia también aparecen los recuerdos, no solamente la memoria del horror, sino también la memoria de la sobrevivencia. E hoy del amor, não? También, Con las por supuesto, por supuesto. E as filhas, tem algo a dizer? Que dices tú, Abril? Acompañar a tu padre, ¿qué significó? Miranda. Para mí es muy emocionante. Yo ya vine con él para los 40 años. Así que estuve acá mismo en el Sucucho, también para los 40 años. Y tuve la posibilidad de, así como él acá escribió una carta de regalo como uno de sus primeros poemas, yo acá escribí un poema para él que luego fue mutando a un microcuento que cumple 10 años este fin de semana, digamos, que es el Campos de Memoria, y también agradecida porque siento que nuestro papá siempre nos habla desde el amor y desde la resiliencia, de los lazos, cómo ayudar a seguir. Y gracias a eso nosotras estamos acá y nosotras podemos acompañarlo. Entonces es muy bonito también, muy agradecida. Por lo tanto, compañeros, no somos solo un puñado de sobrevivientes, somos un puñado de compañeros que vivimos una historia. Vivimos la historia más cruel y sangrienta que ha ocurrido en Chile. Nosotros fuimos 1.200, en el país fueron 25.000. En la región metropolitana fueron 1.200 lugares de detención, de los cuales 20 han sido reconocidos. Como por ejemplo, Colón, 9.000, porque nadie sabía que existía en Santiago. A embaixadora da Alemanha, Ingar Maria Fellner, falou em nome do seu povo e ofereceu sua solidariedade, tal qual o fez o seu governo a partir de 1973. Que nos dará una presentación cultural, memorizando cuánto es importante el trabajo cultural para la resiliencia de la sociedad civil. Particularmente emotivo foi o discurso de Oriana Zorrilla, esposa de um dos presos e que na época estava grávida de 8 meses, lembrando com isso a coragem das mulheres nesse momento de recordação.
Assim mesmo, o mais velho dos ex-presos políticos, Neftali Zúñiga, quem, além dos seus 94 anos, não duvidou e não só compareceu como os mais jovens e se fez acompanhar por familiares. Contudo, o que mais chama a atenção foi a organização interna dos presos de Chacabuco na época da prisão. A pouco de chegar, criaram o que chamaram de Conselho de Anciãos, cujo primeiro presidente foi o médico especialista em salubridade pública, Mariano Requena. O Conselho, então, assumiu a tarefa de organizar atividades culturais, de educação, saúde, esporte, um diário mural no estilo dos antigos jornais do Poste e principalmente um pronto-socorro para atender os companheiros que tinham sido torturados em outros centros de prisão e obter também, principalmente, vacinas para o tifo, doença que afetava grande parte da população. Em 17 de janeiro de 2018, o campo de prisioneiros políticos da oficina salitreira de Chacabuco foi declarado um monumento histórico como uma forma de dizer nunca mais e como testemunho silencioso de um passado que o Chile jamais repetirá. Com esses antecedentes, GGN teve a possibilidade histórica de acompanhar aos mais de 100 presos no aniversário 50 da inauguração desse centro, momentos que mostraram a fortaleza y compromiso con la verdad. Durante un periodo de un año llegamos a completar 1.284 presos políticos en el campo detenido de Chacabuco, de los cuales lamentablemente uno se suicidó al segundo día de haber llegado, Óscar Vega González de Copiapó. No soportó el hecho de estar detenido porque había vivido aquí cuando era niño. Su padre era obrero calichero y cuando se cierra la oficina en 1900. Os expresos, muitos deles acompanhados por parentes, percorreram suas ruas, mostraram as casas onde foram amontoadas, contaram histórias, participaram de atos culturais e aplaudiram a instalação da placa que lembra seu triste passado. Isto é o que restou das casas onde eram confinados os presos políticos da ditadura. Evidentemente que em péssimas condições, já se passaram 50 anos, mas dá uma ideia de como eram os lugares onde eles tinham que habitar. E o pior, sem janelas, sem passagem de vento, que aqui é muito grande, e com um calor infernal, no meio da temperatura aproximadamente de 35, 40 graus, em média, em qualquer época do ano, e com frios à noite que superavam 5 ou 6 graus abaixo de zero. Nos viene a indicar solemnemente que este es un sitio de memoria. Antes de esta placa, en realidad, no había algo que indicara. Solamente en este espacio hablaba de una salitera, pero hoy este lugar es un sitio de memoria. Un aplauso, por favor, compañeros. Guillermo, ¿cuáles son las emociones que te acometen ahora que viniste incluso con tu familia, a 50 años de haber estado acá? Bueno, se da en un marco muy especial y nuestra emoción va ligada a todo lo que pasó en este campo de concentración y queremos, dentro de lo que podamos, aportar a la memoria histórica, porque aquí, como decimos, cuando sobrevivir fue una victoria, y creo que todo eso lo hemos estado viviendo hoy en este recorrido con nuestros familiares, con amigos, con compañeros. Ha sido un día tan intenso de emociones como tener tan presente lo que ocurrió hace 50 años, y queremos seguir aportando para que nunca más en Chile se cometa esta aberración, porque este fue el campo más grande que hubo en Chile, el campo de concentración más grande de Chile, y que nos tenían como rehenes, porque lo que pasa,
cualquier cosa que sucedía afuera, como decían los propios milicos, ustedes pagarán. Y la gran victoria nuestra es que estamos acá, estamos vivos y queremos seguir aportando y legarle a todos nuestros descendientes, entregarle una posta de que sigan luchando por la memoria, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que no tiene futuro. Ou seja, até 1940, as condições miseráveis em que viviam os operários do salitre e, a partir de 1973, o maior campo de concentração do país. Imagens, fotografias, isso praticamente não existe. Por esse motivo, reproduzimos em desenhos a triste história dessa época que, como dizia o cartaz com que marcharam pelas ruas empoeiradas do deserto, quando sobreviver foi uma vitória. Compañeros acaucanos, presente. Compañeros acaucanos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bom, no ano de 2021, recebi um convite, né, da revista Coragem para escrever um livro sobre o golpe que ocorreu na Bolívia em 2019. Né? E a minha ideia original era fazer uma live com o Evo Morales para entender melhor, né, o que havia ocorrido, enfim, quais eram os posicionamentos dele. E eu recebi, através dos assessores dele, a ideia de que ele não queria fazer a live, ele queria que eu fosse até a Bolívia entrevistá-lo. Né? E começou uma aventura, né, porque a gente estava na pandemia, havia sido acordado que eu iria em julho, eu não tinha tomado a segunda vacina contra a Covid, depois ficou para outubro, novembro, e a gente teve que desmarcar faltando 3, 4 dias, porque ele foi retirado da Bolívia. E me ligaram, né, dizendo que o Evo Morales foi retirado da Bolívia porque havia manifestações de extrema-direita. Ele foi levado para Cuba temporariamente, tive que cancelar, e a entrevista só veio acontecer em 2022, no Carnaval, né? Acho que eu o entrevistei no dia 1º de março do Carnaval do ano passado. Para chegar até onde ele mora foi bem difícil, são pelo menos 6 horas de estrada depois que você chega em Cochabamba, uma estrada de terra em construção ainda, algumas partes, e quando no dia seguinte a entrevista estava marcada, eu só fiquei, na verdade, só tive a confirmação 1h30 antes da entrevista, né? Quase que tudo cai pelos ares. Me passaram 2, 3 endereços falsos, né? E eu fui indo com o meu celular ali, com uma equipe também, que me acompanhou, inclusive o editor Tomás, da revista, da editora Coragem, até que eu cheguei numa casa, né? Abriram os portões, encontrei uma assessora, e 20 minutos depois, dentro de uma sala, aparece o Evo Morales. Ele é alto, né? A gente acha que ele parece baixinho, mas ele é maior, é gigante, né? E ele diz para a gente: parabéns, vocês são a primeira equipe estrangeira a entrar na minha casa, né? E o livro, tanto quanto a entrevista, tentam saber os motivos do golpe que levou o Evo Morales à deposição. E claro que isso tem um contexto do neoliberalismo, né? Extrema-direita, interesses imperialistas norte-americanos, né, visando a privatização, né, das reservas de lítio, as empresas responsáveis por isso. O próprio Evo Morales vai dizer na entrevista para a gente que foi o golpe do lítio, né, curiosamente. E o que a gente viu na Bolívia foi exatamente o que aconteceu no Brasil e na Argentina. Né. O problema todo começa, só para resumir aqui, porque o Evo foi eleito ainda sob a velha Constituição, a antiga Constituição, em 2005, né? Quando ele tenta o segundo mandato, já era sob uma nova Constituição, né? Ele convocou um referendo, 2006, 2007, muda a Constituição, só que aí começam os embrólios, né? Porque era o segundo mandato, porém o primeiro, segundo a nova Constituição. Em 2009, 2013, ele tenta uma nova reeleição, o terceiro mandato, porém o segundo com a nova Constituição, enfim, governa até, o mandato é de 5 anos, né, mas enfim. E aí, em 2016, 16, ele convoca um plebiscito para saber se ele poderia concorrer ao 4º mandato, o terceiro da nova Constituição. E ele perdeu o plebiscito, né, por uma margem muito pequena, muito em função de centenas de fake news que surgiram às vésperas do plebiscito, e a mais chamativa é que, divulgada por meios de comunicação na internet e conservadores na TV e na rádio, dizendo que ele tinha um filho que nunca foi reconhecido.
O Evo Morales corajosamente disse o seguinte: bom, se a criança existe, vamos fazer um teste de DNA. Depois do plebiscito, e ele derrotado, descobriu-se que essa criança sequer existia, né? Ou seja, apareceram laudos, né, judiciais dizendo que não existia a criança e era uma antiga partidária, né, do MAS, que é o partido, né, Movimento ao Socialismo. Bom, diante dessa pequena derrota, né, com uma pequena vantagem, o Evo Morales recorre aos tribunais superiores eleitorais, argumentando que seria um direito humano ele poder concorrer a um quarto mandato. Os tribunais reconhecem que ele deveria participar sim, e aí começa a entrar o papel da OEA, que até hoje é administrada, chefiada pelo Almagro, né? Almagro é uruguaio, foi ministro das Relações Internacionais do Pepe Mujica, só que assim que o Almagro assumiu, salvo engano, acho que era 2015, 2016, uma das suas declarações polêmicas é que ele desejava uma intervenção militar norte-americana na Venezuela. Diante disso, e antes do golpe, né, o Almagro, aliás, o Mujica rompe com o Almagro, né, inclusive publica uma carta pública, né, dizendo que não manteria mais contatos com o Almagro, que ele traiu, de fato, os interesses da América Latina. Enfim, e o Almagro reaparece em 2019, dizendo que seria o papel da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, fiscalizar as eleições bolivianas. No primeiro momento, o que a OEA dizia é que o Evo Morales não deveria participar das eleições, isso em 2017 ainda. Depois, o Almagro vai até a Bolívia e faz um acordo com o governo boliviano, dizendo que fiscalizaria o processo eleitoral, e dentro desse acordo estava dito que, e assinado, diga-se de passagem, que a OEA apenas se manifestaria após a divulgação dos resultados oficiais. Quando veio o ano de 2019, mais fake news para tentar derrotar o Evo Morales, ele participa do processo eleitoral, só que durante a contagem de votos, a própria Suprema Corte, aliás, a Corte Eleitoral boliviana mandou suspender a divulgação de um mecanismo chamado TREP, que não é oficial, mas mostra resultados parciais das eleições, né? E esse foi o álibi, né, tanto para a OEA quanto também para a extrema-direita, dizer que havia uma fraude, um golpe. Lembrando que na Bolívia, quem vence a eleição, há duas possibilidades, ainda no primeiro turno. Quem tiver 50% mais um, evidentemente, e a segunda possibilidade é se o primeiro colocado tiver mais de 40% de votos e uma distância de 10% em relação ao segundo colocado. Então, quando a contagem de votos superava mais de 80%, perto de 90%, a diferença do Evo Morales girava em torno de 9,6%, né? Isso no dia 10 de 7, 8, 9 de novembro de 2019. E depois que o sistema volta, a contagem de votos já mostrava uma margem acima de 10%, 10,5%, 10,8% para o Evo Morales. E os últimos votos que chegam para a contagem vêm de regiões distantes, né? A Bolívia é o país do mundo que tem a maior população selvática, né? Então, são votos que demoram dias para chegar, né? E aí, uma coisa que eu discuto do livro, né, é que o que a OEA vai contestar é o fato de que, nessas regiões mais distantes, o Evo Morales tinha, assim, 90%, 95%, 99% de votos, e a OEA, sem nenhum estudo prévio, né, dizia que isso era fraude. Só que se a gente pegar os dados das eleições anteriores, o Evo também teve resultados até mesmo inferiores do que a última eleição nessas regiões distantes. Mas por que as regiões distantes, tomadas por indígenas, né, têm quase que um consenso, né, absoluto na escolha do Evo Morales? Isso se deve porque, dizia Pierre Clastres, né, um antropólogo, num livro chamado A Sociedade contra o Estado, boa parte das sociedades indígenas aqui na América do Sul, elas entendem como democracia não 51% contra 49%, mas a democracia é entendida como algo de homogêneo, uma unidade, né? Se escolhe em bloco e de forma consensual. Isso explica, né, em boa medida, por que o Evo Morales tinha essa quantidade de votos. Depois das eleições, depois que o Evo Morales sofreu o golpe, surgiram vários relatórios, eu explico isso no livro, de entidades internacionais de estatística, mostrando que a falha não foi do processo eleitoral, mas sim da OEA, que fez um relatório sem nenhuma fundamentação científica e que promoveu o golpe de Estado, né, porque a OEA, antes do acordo, né, antes do resultado final, já dizia que era uma fraude, que o Evo Morales, primeiro que tinha que ter segundo turno, depois que o Evo Morales tinha que ser excluído. Isso incentivou a extrema-direita a tomar as ruas, tomar prédios públicos, o Palácio queimado, a sede do governo,
queimaram a casa da irmã do Evo Morales, humilharam políticos do MAS também em praça pública, enfim. E aí o golpe foi consumado. Evo Morales ficou um tempo escondido, alguns dias, na região onde eu fui visitá-lo, né, no trópico de Cochabamba, Villa Tunari, Chapari, né, são regiões bem distantes, né, das grandes cidades bolivianas, e ele foi até o aeroporto acompanhado por 10 mil indígenas que fizeram a escolta dele, e metade do aeroporto, isso no dia 10, 11, né, estava ocupada, de novembro, né, foi ocupada pelo exército, pelas forças armadas, outra metade pelos indígenas, né. E foi um drama para o Evo Morales conseguir sair da Bolívia. Quem vai salvá-lo? O jornalista argentino chamado Alfredo Serrano, eu explico isso no livro, conto passo a passo de como ele conseguiu fugir, mas resumidamente, foi uma longa negociação com vários países, inclusive o Paraguai, que tinha um governo de direita que aceitou o avião chegar até o seu território. O avião que vinha do México parou em Lima, o avião não pôde retornar por Lima, porque o governo também de direita do Peru não permitiu que o Evo Morales voltasse pelo espaço aéreo. Enfim, foi um sofrimento tremendo. O Evo Morales relata também no livro que, quando o avião decola, o piloto mexicano, mandado pelo Obrador, né, presidente do México, ele viu um clarão indo em direção ao avião e supõe que tenha sido um foguete, né? A ideia era matá-lo. Folhetos eram distribuídos na Bolívia, dizendo que o Evo Morales era perseguido vivo ou morto, né? Então, é mais ou menos esse resumo. O Evo Morales se refugia no México, um mês depois vai para a Argentina, de Alberto Fernandes, que tinha assumido em dezembro de 2019, fica mais ou menos um ano exilado na Bolívia, articulando, inclusive, a eleição do Luiz Arce, que veio a vencer a eleição. A extrema-direita chegou ao poder, né, depois do golpe, a Agnes, realizando privatizações, cortando benefícios sociais, fazendo vistas grossas à pandemia também, enfim. E hoje o Evo Morales é candidato à presidência para o próximo ano, disputando, inclusive, com o Luiz Arce. Vai ser uma polêmica à parte. Mas o livro conta em detalhes tudo o que aconteceu, né? O Evo Morales volta um ano depois, em 2020, para a Bolívia, e, enfim, mais ou menos 6 meses depois que ele volta para a Bolívia, eu consegui entrevistá-lo. Aliás, 1 ano e meio, perdão. Parabéns pelo trabalho, viu, Paulo? Incrível. Aqui está aqui o livro novamente, olha. O golpe de 2019 na Bolívia. O imperialismo contra Evo Morales. Tebni, aí do Chile, como é que você acompanhou todo esse processo? Papel importante aí do López Obrador, papel importante do Fernandes, né? Teve uma cena emocionante deles se encontrando na fronteira, ali na Argentina. Corajoso do Fernandes, né? Isso precisa ser dito, né? E o papel aí da OEA, certo? Da Organização dos Estados Americanos, atuando como braço armado do imperialismo aí contra a Bolívia. Como é que você acompanhou todo esse drama e como é que você vê a Bolívia hoje, né, Tebni? Porque essa briga pode dividir, digamos, a democracia boliviana e fortalecer a direita e a extrema-direita. O áudio. O que se acontece na Bolívia, evidentemente, aqui no Chile, a gente tem que tomar com muito cuidado. Por uma razão muito simples. O Chile mantém uma disputa mais do que centenária. Em 1879, começa a Guerra do Pacífico, que foi uma guerra fomentada por empresas proprietárias do salitre. Naquela época, o ouro branco do mundo, né? Para você adubar a terra, só usava salitre, não existia nada químico, que durou praticamente até a década de 1940, por aí, né? Então, as relações entre o Chile e a Bolívia nunca têm sido menos do que tensas. Só foram abertas a partir de 1975, quando o ditador chileno Augusto Pinochet e o ditador boliviano Hugo Banzer se juntaram numa cidade litoral, digamos, na divisa do Chile com a Bolívia, e se assina um pacto pelo meio do qual o Chile cederia terrenos para a Bolívia sair ao mar. Tá? Então, qualquer coisa que venha a acontecer, e seria importante, Paulo, te peço, por favor, para os nossos... as pessoas que nos acompanham, antes de que eu fale sobre isso, nos explique aonde está a diferença entre o presidente da Bolívia, o Sánchez, e o Evo Morales. Por que se os dois militam no mesmo partido, no movimento ao socialismo? O que acontece? Por que razão essa rixa? Pela candidatura presidencial só, ou há alguma coisa atrás dessa proposta?
Bom, na verdade é o Luiz Arce, né, atual presidente. Perdão, Luiz Arce, sim. Enfim, a questão é que existe uma disputa política, né, em função do fato do que o Luiz Arce ele tem maior aceitação de grupos conservadores, eu diria uma menor rejeição, né, não é que é bem uma aceitação, né. O Evo Morales, né, quando foi deposto, ele era acusado de ser um governo pagão pelos evangélicos na Bolívia, é visto como uma figura, enfim, que põe em risco, né, os interesses imperialistas norte-americanos, enquanto que o Luiz Arce, né, foi uma figura apaziguadora, né? Quando ele chega à presidência, claro que ele negociou um acordo fantástico, né, com chineses, né, para a exploração do lítio, né, inclusive com a criação de uma indústria nacional, né, de extração e processamento desse lítio, né? Então ele ganhou muita popularidade por conta disso, né, chegando no meio termo. Então, para a extrema-direita, para grupos conservadores, o Luiz Arce é o mal menor em relação ao Evo Morales. O Evo Morales tem uma postura muito combativa. Por exemplo, foi o primeiro presidente, inclusive, a romper, aliás, o primeiro ex-presidente a denunciar a Israel contra o Hamas, né? Pressionou o próprio Luiz Arce a romper relações diplomáticas com Israel, né, aqui na Bolívia. Depois veio o Pietro na Colômbia pelo mesmo caminho. Então, a disputa que existe, né, é que o Evo Morales seria visto como mais radical que o próprio Luiz Arce. Mas eu tenho a impressão que isso terá algum contorno positivo na Bolívia, porque dividir Arce e Evo Morales num primeiro momento, pode ser que num futuro próximo os dois criem uma aliança, né? O próprio Evo seja o vice do Arce ou vice-versa, né? E isso atrairia mais votos, né? Então, esse tipo de oposição me parece mais uma fachada, exatamente para desviar a atenção de figuras figuras que teriam alguma ascensão política da extrema-direita, como o Camacho. Então, eu acho que segue um pouco a lógica que se falava na Roma Antiga, né? Dividir para sobreviver, né? Dividir para manter. Para governar. Então, eu duvido, para governar, exatamente. Então, eu duvido muito que se mantenha essa divisão até o ano que vem, enfim, o próximo das eleições, né? Isso me parece mais uma estratégia do que necessariamente um racha real, mesmo porque o Luiz Arce foi economista, aliás, foi economista do governo Evo Morales também, né? Foi o ministro da Fazenda. Então, ideologicamente, os dois são muito próximos, e há alguns indícios também de que o Luiz Arce, né, estaria doente, com câncer, né? E faria de forma até não divulgada publicamente, alguns tratamentos em hospitais aqui em São Paulo, né? Tanto é que eu tenho essa informação por fora, mas talvez o estado de saúde dele não permita concorrer às eleições do ano que vem. Então, me parece mais uma cisão de fachada para atrair mais atenção do eleitorado boliviano e que, no final, deverá culminar numa aliança entre os dois.